Vini Júnior vive uma fase mágica. O jogador de apenas 22 anos já contabiliza 18 participações em gols nos 29 jogos disputados nessa temporada. O crescimento constante em seu desempenho arrancou elogios até mesmo da mídia espanhola, conhecida por ser muito ácida e crítica, principalmente quando se trata de jogadores estrangeiros. O jornal Marca, por exemplo, o chamou de imparável e destacou as atuações recentes do craque, falando que ele pode desequilibrar o jogo a favor do Real Madrid. Porém, não só coisas boas têm marcado essa temporada do brasileiro, infelizmente. Vinícius sofre com ofensas criminais de torcedores rivais que nem ao menos são punidos. E isso tem gerado grande revolta, tanto por parte dos brasileiros quanto por parte do próprio jogador. O clima na Espanha está se tornando cada vez mais hostil e inviável para ele. Mesmo fazendo uma média boa de gols, estando apenas um gol atrás de Benzema, o atual melhor do mundo, não é o seu futebol ou seus números que estão ganhando destaque nos jornais espanhóis, mas sim suas danças. Característica essa que não dá nem para chamar de provocativa, já que é algo totalmente atrelado à cultura dos brasileiros e não um gesto de desrespeito. Não só Vinícius Júnior faz essas danças, como Neymar, Paquetá e outros jogadores brasileiros fazem também. Entretanto, os europeus, de modo geral, ainda não entenderam isso. E nesse caso, o zagueiro do Mallorca, que já tinha passado dos limites em suas falas há alguns meses, voltou a criticar o jogador antes da partida contra o Madrid. Mas antes de a gente seguir com o conteúdo, deixa o like e se inscreve no canal para não perder nenhuma notícia e curiosidade do futebol que eu posto aqui todos os dias. E bom, vamos começar falando das declarações aí de Antonio Raillo. O zagueiro espanhol de 31 anos falou essa semana que Vinícius Júnior não é um exemplo de jogador. Na citação, ele menciona que se fosse para usar jogadores como exemplo para os seus filhos, ele falaria de Modric ou Benzema, mas não de Vinícius. E apesar disso não ser ofensivo, isso é totalmente de graça. Ninguém nem havia perguntado sobre o brasileiro para ele, só que ele entendeu que ganha muita mídia falando do Vini. Isso porque há alguns meses, quando os primeiros casos de ofensas criminais foram proferidas contra o atacante do Real, ele falou o seguinte: Vinícius que dance, mas que não falte com respeito, que não insulte e não menospreze os colegas. E aí, quando é chamado de provocador, ele usa o coringa do racismo, como se sofrer uma ofensa dessas fosse um coringa para usar de desculpas. Ainda mais que nessa semana, Vinícius Júnior foi novamente alvo de torcedores rivais, nesse caso os colchoneiros, como são chamados os torcedores do Atlético de Madrid. Eles penduraram um boneco pelo pescoço com a camisa de Vinícius em uma ponte lá na capital da Espanha, coisa que nunca fizeram com Cristiano Ronaldo, Benzema ou qualquer outro ídolo merengue antes, mostrando que realmente estão pegando mais no pé dele do que o normal. E é claro que isso repercutiu no mundo inteiro. Tanto os clubes como entidades esportivas comentaram o assunto. O Real disse que é lamentável e repugnante os atos dos torcedores rivais e que essas ações não têm lugar na sociedade. Já o Atlético falou que fatos assim constrangem a sociedade e que eles desconhecem os autores desse ato desprezível. E aquela fala do capitão do Mallorca gerou muita repercussão em boa parte do mundo na época, porque o camisa 20 é um dos jogadores mais midiáticos do time mais midiático do mundo. Isso fez com que ele novamente citasse o brasileiro para aparecer um pouco mais na mídia de novo, já que todas as transferências do jogador até hoje foram custo zero e ele não tem literalmente nenhum título. E com isso, é claro que Neymar foi zoar o cara em defesa do Vini. Em uma postagem no Instagram ele perguntou: quem é Raillo? Ironizando com a irrelevância do jogador em comparação ao atacante merengue. Isso porque o camisa 10 sabe muito bem o que é passar por esse tipo de coisa. Apesar de ser amado por muitos, é quase igualmente odiado, tanto pelo seu estilo de jogo mais provocador, de peitar o adversário e ir para cima, quanto pelo seu extracampo, que prejudica diretamente seu desempenho dentro das quatro linhas. E é óbvio que essa ironia do jogador gerou revoltas. Além de ser chamado de arrogante e desumilde pela sua postagem, os jornais começaram a atacar ele, o chamando de o rei de nada. E destacaram também que suas atitudes e comportamentos o fazem terminar sendo ofuscado.
Falaram também que lá no Barcelona era apenas uma sombra do Messi e agora no Paris tentou ser destaque, mas acabou relegado. E todas essas coisas que acontecem com o Vini têm levantado ainda mais a hipótese: Vinícius Júnior estaria de saída do futebol espanhol? Então, apesar do Real Madrid ser o Real Madrid, temos grandes clubes como Manchester City e Arsenal que, por estar na Premier League, poderiam trazer um ambiente muito mais amigável, por assim dizer, ao brasileiro. Na Espanha temos visto o descaso da federação quanto a essas coisas que acontecem com ele, enquanto lá na Premier League, por outro lado, eles tomaram iniciativas para punir mais duramente casos como o do Vini. Muitos apontam também o PSG como um possível destino por conta de que ele gostaria de jogar com Neymar e também por isso facilitar uma possível ida de Mbappé ao clube madrilenho. Só que vocês sabem como são as coisas lá na França, né? Apesar de não ocorrer com tanta frequência os casos que ocorrem na Espanha, por outro lado, os franceses não demonstram respeito algum pelos seus ídolos. E assim eles cobram impiedosamente jogadores, como vimos fazer com Messi e Neymar nesses últimos anos. É muito difícil saber como seria o desempenho do jogador em uma liga nova e quanto tempo ele levaria para se adaptar a um novo clube, com nova língua e companheiros que até pouco tempo eram seus rivais. E aí, comenta qual a melhor opção do Vini: continuar no Real e dar a volta por cima mais uma vez das críticas, ou buscar uma liga diferente e tentar algo novo? Comenta sua opinião aqui embaixo, deixa o like para ajudar no engajamento e se inscreve no canal para não perder nenhuma notícia que eu trago aqui todos os dias.